Eu, prefiro, eu sou professor de inglês, eu estudei inglês shakespeariano, ahn, mas, mas muito depois, porque eu ouvia aquela garotada falando, era vizinho, eles falavam assim, what you mean, man? You ain't got suitcase, all I can send you back and say the ground. Aí eu dizia, que diabo é isso que esses caras estão dizendo? Eu preferia ouvir o som e entender o que era aquilo sem traduzir, porque traduzir uma língua é impossível. E me foi muito benéfico. Os Panteras foram... Eu tinha 9 anos de idade e nós não sabíamos nem o que era baixo eletrônico. Eu tinha uma coisa pum, 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 tocando lá atrás que a gente não sabia nem o que era. E tinha 9 anos, formamos os Panteras porque, sei lá, eu nasci naquela geração, né? Naquele momento histórico, onde James Dean existia, Marlon Brando com aquelas motocicletas enormes, cheio de canivete, conduíte para dar pancada nos outros quase. Foi engraçado porque as pessoas não entendiam o que era o verdadeiro rock. Não tinha chegado, vamos dizer, na Bahia. E as mães tiravam, eu me lembro, a única coisa que eu me lembro que eu acho engraçado, elas tiravam as crianças da primeira fila, porque achavam que eu tinha ataque de, como é que chama aquele... Ataque epilético? Epiléptico. Eu estava imitando apenas Little Richard. Eu fui casado com 2 americanas, uma chamada Edith Nadine Wisner, a outra chamada Gloria Becker. Bom, eu tenho uma filha de 14 anos nos Estados Unidos e uma de 6 que moram lá. E eu sustento em cruzeiros, sem saber que um dos maridos dela é um físico nuclear e eu pagava em cruzeiro em dólar. Já pode, eu fui lá nos Estados Unidos, levei 2 anos, certo? Mas eu sou solteiro agora. O problema foi Kant. Kant me cansou muito. Me cantou muito. É o filósofo mais chato que existe na história. Esse foi o motivo? Esse foi o motivo. Eu levei 3 dias ensinando, mas depois desisti. Eu preferi o rock and roll como veículo das minhas mensagens. Meu livro está saindo junto com o LP. Chama-se As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. A Cidade de Thor, sabemos qual é, né? Uhum. E estou fazendo também um filme, escrevendo um texto para um filme, que eu vou dar ao Neville. Ao Neville. Ao Neville. Uhum. E chama-se O Edifício, The Movie. Por causa daquele caso do americano, sei lá, eu não sei. Eu estudei inglês shakespeariano e estudei latim também, abrindo um parênteses, para ler Ovídio, a metamorfose de Ovídio, em latim, para entendê-lo melhor. Então, é coisa de ouvido, sabe? O músico tem que ter ouvido. Então, esse processo todo veio assim rápido, sabe, para mim. Línguas, menos a minha. Décadas. Bom, eu acho que duas. A primeira foi depois da bomba cair em Hiroshima, o final da guerra, né? E foi aquele movimento comportamentista em que mexeu com todos os tipos de cultura, né? Vestimenta, gola para cima. Minha mãe dizia, baixa a gola quando sair. Em vez de escovar o dente, era baixa a gola quando sair. Tira o pente do bolso, porque tinha um pente chamado Flamengo, você lembra? Lembro. Você é dessa época, né? Eu sou, pode crer. Ok. E outras coisas, calça apertada, blusão de couro. Eu não me visto como papai. Eu não posso usar gravata. Foi a primeira vez que existiu juventude. Ela subiu num banquinho e gritou, nós somos diferentes. A segunda, o movimento do hipismo, da época ácido, né? Que eu não participei dessa época. Não sei se foi por caretice minha, porque eu sou filme preto e branco. Eu prefiro o Carlitos
do que muito colorido, ok? Amo casamento. Eu preciso casar outra vez, porque eu já casei com 4, né? Agora eu preciso do 5º. Agora eu preciso escolher a mulher ideal. Pelo menos essa, agora por enquanto, tá, aqui que é minha expert, né? É minha... Ela tá aí, não? Se não tá aqui, tá ouvindo em casa. Pelo amor de Deus. Não tô brincando. Não, eu tenho uma filhinha com ela e tem 1 ano e 9 meses de idade. E a Kika é minha assistente, certo? E o casamento é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de casar na igreja de véu guinalda. O diabo é que a primeira vez tem que ser branco, né? Depois vermelho, verde, individualismo. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Amor e ódio é uma coisa só. Mate e ame. Por exemplo, como minha mãe. Outra coisa que eu queria abrir um outro parêntese. A mulher. Ela vamos dizer, é a prostituta do universo, pode dizer isso? Olha, livre, você pode dizer o que você quer. Sim, aqui é a no Galeria. prostituta do universo. É a mãe que joga você pra fora, você sai dela e você volta através da sua namorada para ela também, aquela mesma caverna. Então ela faz do homem o que quer, cospe e bagunça. Eu odeio e amo ela. Agora a única hora que a gente gosta dela, a hora que a gente se vinga, a hora que a gente luta espadachim. Esse novo mundo que eu quero antes de morrer. Eu estou fazendo alguma coisa por isso. Eu juro a você, antes de morrer eu ainda quero desfrutar desse jardim. Eu e minhas filhas. Quero desfrutar disso. E eu estou construindo um pouquinho, estou plantando uma semente. Antes de morrer ainda tenho que ver essa coisa acontecer. Pessoal, vocês chegaram até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like aí que ajuda a gente bastante, principalmente se inscrevendo, valeu? São contos meio surrealistas, eu mesmo não entendo. Se eu fosse escrever esse livro hoje, não conseguiria escrever. Porque é muito maluco, eu não sei, é uma criança muito doentia, sabe? Bem esquizoide mesmo. Ele é uma coleção de momentos. Meus momentos alegres, meus momentos tristes, meus momentos de esperança. Eu era anunciado na revista Planeta, na primeira capa. Compra esse disco, Guita, que você vai descobrir o segredo do universo. Aí eu já comecei a ficar perigoso para mim, a coisa começou a ficar perigosa. Eu ia no palco, vinha mães, senhoras com crianças aleijadas, e suspendiam até o palco, até onde eu estava, 3 metros de altura do palco, para eu dar um beijo para a criança ficar boa, sabe? Eu ia para o camarim, não sabia se tinha feito, sabe? Foi terrível para mim aquilo. Eu não sou líder de coisa nenhuma, eu sou individualista mesmo, eu sou egoísta no bom sentido, sabe? Eu sou Raul Seixista mesmo, nunca pertenci a grupo nenhum e depois dessa reciclagem, mais a... É o seguinte, na Bahia naquele tempo, lá por 59, quando eu comecei a banda, muito começo, eu tinha 12 anos de idade, 11 por aí. Quando eu comecei a banda, a Bahia era infestada de americanos que vinham para trabalhar na Petrobras, né? Uhum. E meus vizinhos eram todos americanos, né? No bairro que eu morava, a maioria americanos, e vinham com aqueles discos importados da época, mesmo Chuck Berry da época, cantando música da época, o Jerry Lee Lewis, Elvis Presley. Uhum. E toda uma turma, todo um movimento comportamentista, que era mudança de comportamento, e a gente assimilou aquilo, levantava a gola. A mãe mandava a gente sair de casa, a mãe mandava baixar a gola para sair de casa, a gente levantava a gola depois que ela batia a porta, que a gente fechava a porta, né? Levantava a gola. Era um sinal de rebeldia, aquilo. E era muito interessante com os Panteras, porque eles não conheciam o que era rock and roll na Bahia. Bossa Nova era moda, né? Uhum. Era moda, era um modismo pra gente de elite, né? De classe, por exemplo, uns 15 anos de uma garota rica na Barra Avenida, era na Barra, chique, era chique, que ouvia João Gilberto, né? Exatamente. Era chique. E rock and roll era de gente que não tinha dinheiro, gente de caminhão, eu dançava com uma empregada de doméstica. Uhum. E a família se horrorizava com isso, né? Uhum. Que era uma atitude chocante eu cantar. É uma situação meio estranha, ao mesmo tempo um tanto curiosa. Eu estava perdido no Greenwich Quando foi Village. isso? Foi nos anos 70, é isso? Foi nos 74. Foi quando eu fui expulso, ou quer dizer... Convidado a se retirar. Convidado a me retirar do país. Certo.
E eu estava lá em Nova York, me perdi, 3 horas da manhã. Encontrei um palhaço, gordo, enorme de gordo, com guizos, mas lindo palhaço, bem vestido, chique mesmo. Ficou completamente alucinado, com uma cara de louco na face, e me convidando, fazendo um gesto com a mão, para me servir de lixo, numa lata de lixo enorme que tinha na frente dele. E numa arruela, eu não podia voltar na viela, eu não podia ir em frente, tinha que voltar, eu não tinha recurso nenhum a não ser comer lixo. Mas como o lixo americano é diferente do lixo brasileiro, ainda deu para se alimentar alguma coisa. Perfeito, é o seguinte, eu tinha escrito umas 3 cartas, nós havíamos nos correspondido, tinha umas 3 cartas, né, dele para mim. Mas isso surgiu no início através de que? Da Sociedade Alternativa? Da Sociedade Alternativa. Porque ele tinha uma outra sociedade lá, né? Chamada New Utopian, quer dizer, Nova Utopia. E tinha muitas coisas afins com a Sociedade Alternativa minha e de Alessia Crowley, minha de Paulo Coelho, né? Aí nós viajamos 4, né? Eu com a minha mulher do primeiro casamento e o Paulo Coelho com a Dalgisa Rios, que era uma escritora desenhista. E nós fomos para lá, para o edifício. Ele estava separado da Yoko. E entrei na casa dele, ele quase não me reconheceu, porque veio um bicão da revista O Cruzeiro, perguntando... Jornalista. Jornalista. Ah, tá explicado. Da revista O Cruzeiro, jornalista perguntando sobre a separação dele, coisa que não tinha nada a ver. Ele não era da Folha de São Paulo não, né? Não. Porque você falou em bico, o cara inconveniente, chato, então eu lembrei, mas tudo Ele botou bem. logo Não era da pra fora. Ilustrada não, né? Não. Ele botou pra fora. Certo. O João Leno botou o repórter pra fora? Não, o cara que trabalha pro João Leno, o guarda-costa, né? O Leão de Chácara. O Leão de Chácara, Tá, estava certo. na frente dele. Botou pra fora, ele depois me reconheceu, quase que eu ia nessa leva também, ele ficou conversando comigo, nós conversamos, foi uma conversa de 3 dias. Nós levamos hospedado na casa dele, ele e Paulo Coelho. Paulo não falava muito de inglês, e eu dirigia a conversa o tempo todo. E conversamos sobre as pessoas ilustres do mundo Sim, inteiro. era isso que eu ia lhe perguntar. Sobre o que é que vocês conversavam lá? Olha, bicho? não teve tempo de eu perguntar qual era o acorde dessa guitarra, tudo que eu queria, né? Perguntar, aquele acorde naquela passagem aqui, João. Então é aqui, como é que você faz? Si menor, vai pra Mi menor, como é que é? Que nada, conversamos sobre coisas mais empolgantes, né? Como os malucos belezas do mundo, que o maluco beleza é um estado de espírito, e as pessoas que influenciaram a humanidade, como Jesus Cristo, Calígula, Nero, Gandhi. Independente da visão católica, né? Que influenciaram mesmo, muito, né? a visão Pra um católica lado da ou pra coisa. outro, exato. A história tá do bem e certo. o mal, né? Tá certo, tá A história certo. do bem e o mal. Tá certo. Independente dessa visão, vendo ela como os God olhos da and evil. sociedade, a sociedade alternativa mesmo, sabe? Uma coisa, visão nua e crua, sem tomar partido de bem e mal. Né? Sem a mão católica, né? Sem a mão católica no meio, que é uma mão extremamente prejudicial. Colocam os débeis em primeiro lugar e como se os fortes fossem fracos, e os fracos como se fossem fortes. E aí Mas rolou... aí rolou o quê? O seguinte, que ele me perguntou, falando sobre os malucos de beleza, ele me perguntou, vem cá, e no Brasil? Aí eu gaguejei, eu fiquei branco. Ele perguntou qual era a figura Qual era a figura que representava brasileira. o Brasil dentro da história? Imagina, falando de Homero, falando disso tudo. Aí eu gaguejei, café filho. Bicho, o cara não entendeu nada. O cara, what? Café, what? Eu disse, nada, enrolei, já conversou, já entrou na conversa sobre Elvis Presley, já mudou tudo. Já. Eu fiquei em pânico, né? Quando a gente entra em pânico, faz aquela besteira, rapaz. Com a empregada é muito mais fácil como ser humano. Tá doido, com esposa é uma peste. É muito complicado, Raulzinho? Muito complicado, porque entra naquela coisa de intelectualizar, de competir, de rival, sabe? E a pessoa que eu escolhi para viver junto comigo é uma pessoa, geralmente são pessoas que têm nível, né? Nível de uma conversa. Tudo. Então, se apega nisso e vem a sede do poder. Isso aí é que é fogo, rapaz. Eu não tenho essa sede de poder nesse nível, sabe? Eu tenho uma sede de poder pelo poder que eu tenho. Pelo poder de eu fazer minhas músicas, pelo ser o que eu sou. Essa metamorfose ambulante que eu sou. Verdade, com todas elas aconteceu mais ou menos a mesma coisa, bem semelhante mesmo. Uma sede de poder, por exemplo, eu sou assediado, né? Elas sentem ciúme desse assédio, né? Sente ciúme, sente humilhadas, sente humilhadas, querem as atenções, né, para elas. Por exemplo, eu chego numa lanchonete, o garçom vem direto para mim com o cardápio no restaurante, vem com o cardápio, fica um pé da vida, né? Que falta de educação, não sei o que lá, quando é que vai acabar com isso? Eu digo, eu não sei quando é que vai acabar com isso. Eu tiro de inocente, né? Eu digo, eu não sei quando é que vai acabar com isso. Sei, só quando não acabarem comigo, né? Eu mesmo me acabar. Pois é, rapaz, o pessoal veio um empresário de lá, né? Que o pessoal me elegeu, que só queria Raul Seixas pra cantar. Os garimpeiros? Os garimpeiros, o pessoal do garimpo mesmo, né?
E nós pegamos um avião grande aqui, o avião foi diminuindo de tamanho, foi pegando outro avião ficou pequenininho. Quando cheguei lá, só dava eu dentro do avião. E na cidade, tá? Na aldeia, onde os garimpeiros trabalhavam, tinha só prostitutas, né? Uhum. Tinha casas de prostitutas, casinhas pequenininhas, que é onde elas moravam, para dar conta ali da população de garimpo, né? E eu fiquei na casa de uma prostituta dessa, né? Uhum. Ela ficou com uma amiga e cedeu a casa pra gente, né? Uma casinha pequena. E quando eu tava lá, antes de entrar no show, rapaz, deu uma dor de barriga. Na hora que eu entrar no show, lá no boatezinho, na Espelunca, né? Sim. Um lugar pequenininho, um quadrado de garimpeiro e polícia, né? Eu cantei, inclusive, mamãe não queria servir o exército, a polícia não, o pessoal não gostou, não. Não, né? Fechou uma cara, pensei que ia baixar o cacete ali na gente, né? Mas deu uma dor de barriga desgraçada. Na hora de entrar. Na hora de entrar. Aí corri para um lugar que pudesse ir, né? Pra tirar aquela dor de barriga, acabar com aquilo, né? Aí me levaram entrei numa boatezinha, no fundo do quintal, tudo escuro, né? Tudo escuro, e o pessoal todo atrás de mim. Todo atrás de mim, eu querendo me livrar, porque tinha um buraco, apenas um buraco no fundo do quintal, né? Tudo escuro. Eu só vi o cigarro do meu empresário, né? Ele fumando. E o pessoal todo com caderno, rapaz, eu acocorado, me lembro eu, de cócoras, acocorado, suando frio e assinando autógrafo ao mesmo tempo, bicho. O nego não dispensou mesmo o autógrafo, né? Não dispensaram mesmo. Foram intransigentes, assim. Olha, ouvir e ver no cinema pela primeira vez. E ver aquele comportamento frenético, aquela coisa maluca, que antigamente os cantores, quando cantavam parado, né? O Frank Sinatra, antes do Elvis, Bill Eckenstein, né? E cantavam parado, sem se mover. O Elvis se movia, ele gingava, fazia aquele negócio todo. E o movimento dele, o James Dean, Elvis Presley, James Dean, Marlon Brando, esse pessoal veio tudo na mesma época só. E foi um fascínio, um verdadeiro fascínio cantar Elvis Presley e imitar aquele comportamento rebelde que significava uma revolução comportamentista mesmo, que dizia assim: eu sou contra você, meu pai, eu sou diferente de você, eu me visto diferente, eu não uso paletó e gravata. E aí levantava a gola, né? Aí a mania era dar porrada no pai. Era moda. Era o que tinha mais de interessante. Era respeitado na gangue, Era respeitado logo na gangue, né? Era respeitado. Hoje eu enchi o velho de porrada. O show que você fala que não me conheceram? Sim. Foi em Caeiras, né? Mas não foi sem barba, não foi por causa da barba, não. Não? Existiam duas correntes antagônicas lá, políticas, show político, né? Sei. Duas correntes antagônicas. E eu fui contratado por um deles. E o outro ficou com ciúme e espalhou no público ali todo que não era eu que vinha. Aí eu já estava olhando com pau e pedra na mão, né? Eu cheguei, comecei a me apresentar, também estava sem barba, isso ajudou um bocado, e eles disseram que não era eu. Então o povo começou a ameaçar subir no palco. Aí o empresário meu correu e foi chamar a polícia. A polícia veio e me levou preso. Ainda tomei bolachada na prisão. Eu disse, mas eu sou, porque eu não ando com documento. Eles queriam SIC e RG, né? SIC e RG, para dar boletim de ocorrência. Aí quando chegou aqui em São Paulo, eu falei que... Contei pra imprensa toda, a imprensa foi lá, né? Em cima, né? E eles já tinham modificado o boletim de ocorrência, já tinham modificado tudo, apagado, né? Não tinha nada. Né? Eu tenho esse medo. E não foi à toa que eu falei na música, não. Eu tenho esse medo mesmo de ser uma pessoa pública, medo de ter uma força de liderança grande bastante para um maluco chegar e tentar me assassinar. E a gente corre esse risco, porque você vê um simples namorado enciumado, com a namorada desmanchou o noivado, por exemplo, e tem minhas fotografias no quarto dela, o cara me espera naquela cidade armado, né? Quando esse sacana chegar aqui, vai levar. E ele vai sobrar para mim mesmo. E eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo de estar dizendo uma coisa, verdade, sobre política, qualquer coisa sobre política relacionada a isso, né? Alguém mande me apagar mesmo, porque o John Lennon foi assassinado. Eu já tinha esse medo. Quando o John Lennon foi assassinado, dobrou. Assassinado dobrou o meu medo. Porque quem matou ele foi o Ronald Reagan mesmo. O negócio de laboratório, eu detesto isso, essa mistificação, que você se tranca, vai para os Himalaias estudar, vai para o Himalaia estudar e volta com o segredo do universo. Não é nada disso, sai espontaneamente, sai naturalmente, uma coisa muito natural. Está impregnado já, e é muito fácil fazer. E eu sei quando ela sai intuitiva ou quando sai não intuitiva. E eu vou modificando ela, vou elaborando devagarzinho,
Todo dia eu tomo anotações, né? Eu ando cheio de papelzinho no bolso. Às vezes, quando eu vou dormir de noite, eu esvazio os bolsos de tanto papelzinho que eu escrevi Sai no catando táxi. tudo, né? Sai catando e junto tudo, aí a música tá pronta. E a hora melhor que a gente compõe, em vez de ser nos retiros espirituais da vida, é no banheiro, na Tá massa, tá massa. Bicho, vou falar uma coisa do fundo do coração, me desculpa, tá, bicho? Porque eu sei que é um saco também essa história de depoimento. Agora você tem de convir o seguinte, você de repente, você é ídolo de uma galera, que é pequena, mas é ídolo, você. E você... Não, pequena que eu digo em relação a esse povão, esse rebanho todo. De repente você vem aqui, é uma coisa que eu sempre tive a batida da gente, tá? Ou você nasceu aonde aqui na Bahia? Eu nasci na Avenida 7. Nasci na Avenida 7 de Setembro. Hoje é um restaurante português. Estão comendo bacalhau no quarto onde eu nasci. Ficou lá até quantos anos? Até 12 anos de idade, depois fui para Monte Serra. Morei perto da Pedra Furada. Eu saí da Bahia porque eu sempre tive vontade de sair. Essa coisa na cabeça, a palavra é sair. Em qualquer lugar que eu tivesse, de sair. Eu entrava numa coisa, eu queria sair logo. Meu negócio era não me afogar. Não que a Bahia fosse uma coisa afogante, assim, na maneira, nesse sentido, mas não tinha nada mesmo, não rolava nada, não pintava, não, mas eu via essa coisa toda do Hollywood, era tudo lá fora. Ou então era no Rio de Janeiro que acontecia, com Tônia Carreiro, teatro, Desti Gonçalves, era tudo em São Paulo, Rio e no Hollywood. E eu digo, o que é que eu vou fazer aqui na Bahia? Tá doido? Não tinha nada que fazer aqui. Não tem, até hoje não tem gravadora, não tem nada. Não é um centro musical onde você possa viver de música. E minha profissão, sendo música, eu não posso ficar aqui. Minha mãe, minha família inteira mora aqui, meu irmão é físico nuclear. Plínio. Mora no Texas, meu amigo. Como é que você sabe disso? Bom, eu sou de 45, né? Uma geração pós-guerra. E como uma pessoa de 45 anos, eu peguei o rock and roll, que foi um movimento comportamentista, um movimento de comportamento mesmo, era toda uma maneira de ser, uma maneira de olhar, uma maneira de andar, de fechar a porta, de abrir, de falar. Eu tinha 12 anos de idade quando o rock and roll surgiu no mundo, né, como explosão, um movimento de comportamento. Eu não digo que perde um pouco da gente, mas eu perdi 4 em cada setor cultural. Você mesmo? Todos. James Dean. É. Era o meu ídolo, né? Certo. James Dean. Bruce Lee em lutas marciais. Certo. Elvis, música. John Lennon, idealismo. Tive bem no início mesmo da carreira, foi na época que eu cheguei aqui, estava estourando o tropicalismo. Eu tive muita influência de Gil, de Caetano, de Janis Joplin, aquela coisa toda do movimento do início do Black Power, do Jimi Hendrix e Novos Baianos. Mas eu já havia dentro de mim uma semente de Luiz Gonzaga e uma semente de rebeldia, assim, do Elvis, daquela época, onde houve a junção das duas coisas aí, estourou, eclodiu naquele momento. Não, eu me considero um artista da vida, sabe, um ator da vida. As pessoas pensam que eu sou um cantor, um compositor. Mas na realidade eu jogo grande xadrez da vida, tá entendendo? E eu atuo, eu sou um ator da vida, sabe? Então eu atuo tão bem que cada passagem de uma pedra do xadrez, sabe? De uma marcação é muito importante, tá entendendo? Então eu desempenho meu papel dentro da vida, porque eu quero carimbar aqui, eu quero carimbar minha passagem com a impressão digital, certo? Porque não há propósito de desistir se você não carimbar, não deixar seu nome marcado na história. Eu nasci em Salvador mesmo, Salvador. Capital, é. Mas eu conheço muito, eu sou baiano mesmo, sabe? Você perdeu o sotaque, né? Eu perdi. De vez em quando eu me trai, tá entendendo, nego?
Eu sou baiano mesmo. Meu pai era engenheiro da Estrada de Ferro, então eu viajava muito pro interior da Bahia, sabe, de trem. Sei. É uma coisa muito bonita. Trem ficou em minha cabeça como aquela Maria Fumaça, lembra da Maria Fumaça? Claro. E ficou em minha cabeça aquela coisa toda, aquela cultura toda daquela cidade interior, que o dono da cidade, às vezes eu chegava numa cidade assim, chamada Quenguenhém. Quenguenhém era uma cidade que tinha umas 4 ou 5 casas, assim, e o dono da cidade era o cara que tinha a geladeira. Todo mundo ia ver a geladeira dele? Todo mundo, ele que dava bom dia, os outros respondiam bom dia, porque ele ficava de pijama sentado naquela cadeira balançando, aquela cadeira de balanço. De balanço, né? Na porta da casa. Na lá. porta da casa, de pijama, com aquele... E aí, o dono da geladeira, essa cultura fantástica do Brasil, que é incrível, rapaz, eu curti muito isso, sabe? A minha principal influência foi a influência da época do rock. Eu sou de 45, certo? Sim. Nasci em 45, quando a bomba caiu em Hiroshima. Então eu sou uma geração assim, chamada geração sanduíche. Aquela geração que fica entre os surfistas e meu pai. Aquela cultura pós-guerra, sabe? Então eu sou aquela ponte sartreana, meio Freud, sabe? Meio Sartre, sabe? Aquela geração bem 45. Então eu exerci a influência do rock. Inclusive quando eu estive em Nova York, eu morei em Nova York quase um ano, no Village. Eu tive com um Beatles que eu considero um grande amigo meu, um amigo meu assim, dentro de uma ideologia filosófica, que é o John Lennon, que eu considero o cara mais lúcido dos Beatles, um cara muito lúcido, sabe, um cara muito fantástico, um cara que tem uma visão assim, sabe, fantástica, ele tem o pé na terra, Sim. sabe, do início ao fim, assim, ao final da última televisão colorida, você tá entendendo? Ele é fantástico. Ok. Objetivamente, assim, falando, eu tive um convite para sair do país, quer dizer, para dar tem um tempo de folga, assim, sabe? Aquelas coisas de folga. Eu fiquei algum tempo lá, morando no Greenwich Village, onde eu conheci Bob Dylan, conheci o Mick Jagger. Cantei, tem um filme Super 8 com o Jerry Lee Lewis, ele me acompanhando no piano, cheio de bourbon, né? Birita perde. Jerry Lee Lewis é uma engraçadíssima pessoa. E fiquei 3 dias no apartamento do Lennon. Então, me perguntando tanto sobre o Brasil, a gente falando sobre Calígula, que abriu a barriga da mãe para ver onde é que ele tinha nascido, falando sobre pessoas incríveis, sobre Jesus Cristo, malucos beleza, não maluco hospício, porque, sabe, maluco hospício é aquele que blim blim, em um e já foi, né, vai pro hospício, aquelas maluquices. Mas maluco beleza como Nero, como Schopenhauer, que foi um péssimo, sabe, todo mundo, enfim. Ele me perguntou, rapaz, subitamente, e você, quem é que tem no Brasil? Agora eu posso, eu tinha cabeça para responder, eu fiquei bicho, assim, eu pensei em Dom Pedro e pensei, um som de gente, eu digo, meu Deus do céu, que eu vou dizer, aí disse, Jânio Quadros, bicho. Exatamente, como você disse, eu gosto muito de rock and roll, mas rock and roll de Eddie Cochran, rock and roll de Jerry Lee Lewis, esses pessoal. Anos 50. Rock magro, puro. Mas é uma coisa de hobby, você entendeu? Uma coisa mais de hobby. Eu utilizei esse hobby como um canal para jogar tudo na filosofia, porque me formei em filosofia, me formei em psicologia, fiz quarto ano de direito, estudei inglês shakespeariano, até uns 15 anos de idade. Então toda essa cultura, de todo o meu ponto de vista sobre o mundo, assim, humildemente falando, uma boa mesmo. Todo o meu ponto de vista metafísico, ontológico, filosófico, qualquer que seja, eu joguei no rock, que é um pacum, todo mundo dando, dizendo tudo que o diabo quer, sabe aquela coisa. Mas é isso, eu quero agora concluir meu trabalho nos Estados Unidos, o qual eu tenho um LP na CBS, não na CBS brasileira, porque eu rescindi o contrato com a CBS brasileira. Não, eu acho que o pioneiro do rock and roll mesmo no Brasil foi o Calbi Peixoto.
Com a música que, se não me engano, falava bibapá, bibapá, eu pulo, 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 pulo até estourar. Você lembra disso? Esse foi o primeiro rock and roll. Depois veio o Sérgio Murilo, né? Antes de mim. E John Lennon botou 3 dias na casa dele. Eu fiquei 3 dias na casa dele. E conversamos sobre os donos do planeta Terra. As pessoas que fizeram a cabeça do planeta Terra, Jesus Cristo, pessoas ilustres, né? Pessoas altamente ilustres. E em 75 eu fui convidado convidado a sair do país para levar um tempinho, para dar um tempinho aqui. Gentilmente convidado. Gentilmente convidado. Gentilmente convidado, na época do Geisel. Pois não. Bom, mas o motivo principal que eu coloco assim, um critério de valor fantástico foi que eu passei 3 dias na casa de John Lennon. John Lennon tinha uma sociedade chamada Newtopian e eu tinha uma sociedade alternativa aqui. E por causa da sociedade alternativa, eu fui acolhido por Newtopian, que é uma nova utopia. Não, foi engraçado. Eu morava em Greenwich Village, onde eu conheci o John Lennon, eu passei uns 3 dias na casa dele. E depois que eu deixei um disco chamado Gita aqui, que vendeu 600 mil cópias. Eu não sabia, eu nem trabalhei o disco. Aquelas coisas, né? Eu comprei também. Você comprou também? Obrigado. Você é tão simpático. Comprei mesmo. Coisa linda, coisa linda. Ok. Então estourou umas 4 ou 5 músicas, eu não sabia. Aí veio o cônsul brasileiro, né? Bateu minha porta. Posso bater aqui? Pode. Eu digo, alô? Ele falou, sou eu. Eu digo, quem? Eu, cônsul. Eu digo, quer tomar um cafezinho? Ele fez, não, você já pode voltar. Foi um terrível engano ter expulsado do Brasil. Você é um patrimônio nacional, agora você pode voltar. Ele disse, mentira. Ele fez, é verdade. Aí quis o cafezinho. Mas Let Me Sing foi o primeiro, foi no FIC, no Festival Internacional da Canção, o FIC, o último, o 7º. E como é que era aquela história de você estar querendo cantar apenas Let Me Sing My Rock and Roll e a Polícia Federal dizendo que você não podia cantar? Let Me Sing quer dizer... Havia uma conotação deixa eu cantar meu rock and roll entre rock and roll e comunismo. Naquela época se achava que quem cantava rock era... Foi o contrário, né? Era, principalmente que o júri era... o júri era feito com Rogério Duprá, Guilherme Araújo. E era uma turma que eu achava que era perniciosa. E disse que se eu ganhasse, eu ia ser expulso do país. Bom, não fui naquele Let Me Sing, porque eu fiquei em 3º lugar. Não foi naquele Let Me Sing, mas foi mais tarde, em 74, 2 anos depois, eu fui expulso do Brasil por cantar Sociedade Alternativa e promover todo esse comportamento, esse movimento comportamentista que eu delineei aqui e até hoje sou fiel. A censura me persegue desde os primórdios dos tempos, né? E eu tenho umas 11 músicas presas na censura que ainda não foram liberadas, apesar da aparente liberalidade, né? Diz que a imprensa é a ribamarilidade, né? É a liberdade de ribamar. É, claro. E continua isso, né? Comigo, uma perseguição muito para Raul Seixas, uma perseguição incrível. Olha a letra de cabeça abaixo para ver se tem segundo sentido, olha de trás para diante. Tem mensagem secreta, tem mensagem secreta, né? É isso mesmo, rapaz, tem isso. E não tem nada, a música tá dita ali na cara, né? Praticamente não, eu fui expulso, fui pego no aterro, no aterro lá no Rio de Janeiro, é uma avenida grande que tem, chamada Aterro do Flamengo. E de noite num táxi, fecharam o táxi, o carro do polícia fechou o táxi, é um carro da DOP, só uma pala. Aí me levaram para a delegacia, me questionaram, quando viu que eu não sabia dizer o nome dos membros, eles me fizeram muitas perguntas, né? Até onde nasceu Chacrinha, para saber se eu sabia mesmo. Não sei por que cargas d'água, me levaram então nu, com a carapuça preta na cabeça, para um lugar que eu creio que seja Realengo,
longe do Rio de Janeiro, e fiquei num calabouço, né? Sendo inquisitado por 5 pessoas, cada uma da personalidade diferente, né? E elas queriam saber, uma era boazinha, a outra era uma pessoa rude, que batia, né? Batia em mim. E eu queria tomar choque nos testículos, né? No choque elétrico. Doeu pra burro, um negócio sério mesmo. Depois de 3 dias, ou 4, nesse calabouço, eu fui vestido, né? Minha roupa estava limpa. Tinham lavado as roupas, eu fui para o aeroporto, fui levado para o aeroporto, eu fui despedido lá, no aeroporto, com a roupa do corpo. Eles tinham tratado do meu passaporte e tudo. E eu fui embora para os Estados Unidos, morar 1 ano. Foi ordem de prisão do 1º Exército. Só porque eu acho que todo homem e toda mulher é uma estrela. Todos nós somos deuses. E se a gente tiver, vamos dizer assim, o direito de matar, a gente pode matar. Esse individualismo é uma liberdade para o povo. Uma liberdade para todo mundo. Você está deixando você ser, o outro, o próximo ser. Bom, eu acho que o diabo é o pai do rock. O diabo que inventou o rock. Pelo menos me deu vamos dizer assim, uma vantagem, um meio de eu colocar meu ponto de vista metafísico próprio, né? Dentro desse clima. E eu sou um grande colecionador de rock. Eu, Erasmo e João Leno, falecido João Leno, somos os grandes colecionadores de rock. Erasmo rouba todos os meus discos. Quer dizer, eu roubava. Agora não deixo nem entrar no quarto. Oh, meu Deus, maluco beleza. É Jesus, é Nero que incendiou Roma, é Homero com aquela harpa, cantando essa loucura. Que mais? Calígula, que abriu a barriga da mãe para ver de onde é que ele tinha nascido e não descobriu, ficou pé da vida e mandou matar todo mundo que abriu. Tem um amigo meu, um cara que estuda magia, um rapaz muito inteligente, é uma sumidade. Quem é o Paulo Coelho? Não, o Paulo Coelho é um outro desse nível. É o José Roberto Abraão. O José Roberto disse que eu sou a única pessoa que ele viu que age tanto dentro da música como fora da música, nas letras das minhas músicas, como tal. Agora eu tô relendo Nietzsche. Acabei de dar um check-up geral da situação. O que me levou a reler Nietzsche, o Anticristo, né? Mas eu tô voltando a esse LP novo, A Pedra do Gênesis. Eu retomo a sociedade alternativa de uma visão muito mais popular, assim, mas explicando mais o que é e dando todo o cabedal para a pessoa saber o que é a sociedade alternativa, num discurso que eu faço numa música chamada A Lei. E volto com um pouquinho de toque de magia nesse disco, porque eu me interesso muito pelo esoterismo. Eu peguei a coisa, como curioso que sou, eu peguei a coisa e mergulhei fundo em magia, mergulhei fundo mesmo. Tanto que eu fiz as coisas sem saber o que estava fazendo. Eu fui neófito dessa sociedade. Eu fui neófito e fiz as coisas sem saber o que estava fazendo. E dizem que eu fui destituído, né? Fui destituído da sociedade porque eu fiz uma besteira, enrolei umzinho num papiro egípcio e fui expulso da sociedade. Não é o Guita que eu tô na mão, não. Eu tô com o livro sagrado de Abramelin, o mágico, Abramelin. Aquele que não existe mais. Abraham Merlin. Eu sei. Vem cá, esse jogo da foto é antiga, né? É antigo. Tem 10 anos a foto. Da frente, de trás não é. Amor é a lei, amor sob vontade. Mas sob vontade. Sob. Os escravos servirão. Eu quero que eles se fodam. Quem é fraco? Quem é fraco? Você não é, bicho. Você sabe. Desculpe quem é fraco. É um negócio meio chocante, mas... Tolo, né? Que a Bíblia fala. Mas é... Você acha que vai haver choro? Não é o fraco de... Vai haver choro e ranger de dentes? Não.
Está sempre havendo, é uma metamorfose ambulante em cada um de nós. Nas minhas apresentações, eu tento... Eu esqueço de mim, eu não sou eu. É uma espécie de metamorfose, sabe? Eu entro em uma espécie de um transe. Sei. Entendo? Às vezes, tem certas vezes que nem me lembro o que eu fiz, você tá entendendo? Porque ali é aquele momento que a gente bota pra fora tudo aquilo que a gente tem, sabe? É uma realização de momento, então você... É quase assim, vamos dizer assim, vamos usar o termo espiritual, Sei. sabe? Uma coisa assim de dizer a mensagem, o que você acredita. Baixo não há santo. baiano, mas não é. É quase isso. Onde você não é você. É o problema da verdade absoluta, né? E minha música, inclusive, não vem propor nenhuma verdade absoluta, porque verdade absoluta não existe. E eu venho assim, com a música, trazer, apenas abrir as portas para que as verdades individuais possam surgir livremente, tá entendendo? Eu considero essa música um tanto quanto ecológica, porque eu sou um grande estudioso de ecologia. Quer dizer, por mais quantidade de DDT que possa existir, né, tem sempre mosca por aí. Pois é, porque eu acho que aqui no Brasil existe uma mania muito grande de definir coisas. E o problema não é definição. Inclusive houve vamos dizer assim, uma certa confusão no início, problema de situação, de me situar, se eu era artista de classe A ou classe C. Eu acho isso uma besteira danada, porque na música eu quero atingir todas as estruturas. Por isso que minha música é fácil, é isso mesmo que tem que ser feito. Uma música de fácil comunicação, seria assim como um invólucro para levar a minha mensagem que eu quero dizer. E eu não sou somente ouro de tolo. Primeiro, o rock and roll nasceu comigo. Eu sou uma geração pós-guerra, sou uma geração sanduíche, nasci em 45, quando a bomba caiu em Hiroshima, para começar. Então, sou uma geração sanduíche entre os valores dos meus pais e os valores dos surfistas doirados, com cabelo de parafina. Eu seguro essa peteca, que é uma geração sartriana barra pesadíssima. Eu escolhi o rock porque ele é o invólucro do útil com o agradável. Eu escolhi o rock and roll para dizer as coisas que eu penso, porque eu me formei em filosofia, em psicologia, em direito. Então, essas informações todas eu atravesso, sabe, cantando rock and roll. DDI, talvez, eu posso explicar? Pode. Ok, DDI é uma bronca de Deus que ele está dando com o Brasil, ou quer dizer, com o mundo. Com o mundo, com o mundo, e dizendo, o que é que vocês estão fazendo? E tem um momento, existe um momento que eu falo de mim. O que é que vocês querem exigir mais de mim, sabe? Eu falo com jornalistas, que eles são muito radicais. DDI é descagem direta interestelar. Imagina quanto é o preço desse telefonema. Deus sentado numa nuvem com dois anjos, ou quer dizer, dois demônios com aquele, como é que chama? Os tridentes, né? E ele chamando a gente. Ok, DDI, alô, trim! Ok, Raul Seixas. Eu não coloquei título de música para chamada nenhuma. Eu preferi Raul Seixas porque foi um tempo de reciclagem que eu dei para mim mesmo durante esses 2 anos. Esse disco é uma coleção de momentos. E não que encerre um trabalho metafísico, encerre uma ideia filosófica. Sabe? É uma porção de momentos que foram doídos para mim, foram benéficos, momentos felizes e alegres, sabe? Ouro de Tolo foi um grande momento musical meu, um momento de thrill. O segundo é Giza, que foi uma época de magicismo, que estava na moda. Eu era colocado na revista Planeta, imagine, assim,
comprem esse disco, não. Comprem esse disco que você vai entender o segredo do universo. Imagine a responsabilidade. Eu sou o medo do fraco. O terceiro momento foi quando eu vi Violeta Parra cantando uma música chamada como é? Aquela música linda. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, el cantar. Você sabe qual é, né? O plunco de placa de zoom. Pode. Que inclusive é uma palavra mágica que, se você trocar as letras, ela forma uma espécie de um código que as pessoas vão sacar e vão entender o segredo do universo. Não é apenas aquela comédia que eu fiz pra Globo. É muito mais que isso. É zoom que te placa de zoom, é plum que te placa de zoom. Mistura as palavras, né, Silvio? Que vai dar a pé. O nome dela chama-se O Carimbador Maluco. Eu escolhi o caminho da música pela música ser o meio mais fácil de chegar ao povo. E abandonei o livro porque o Brasil não lê. Abandonamos o teatro porque o teatro está em plena decadência e não queremos esquemas undergrounds fechados, porque é hora de abertura, é hora de Intelsat, é hora de você abrir o jogo, porque já não cabe mais esse tipo de hermetismo. Então a música chega fácil e prefiro a música comercial, porque o comercialismo dentro do merchandising, o campo comercial é uma coisa que me atrai muito. Eu faço música comercial, botei 85 músicas na parada de sucesso e quero continuar botando, nunca parar. Tá legal? Certo, o disco chama-se Há 10 mil anos atrás, que contém a música que eu nasci 10 mil anos atrás, certo? Mas o resto tudo música inédita. Algum destaque especial dessas músicas novas? Tem Ave Maria da Rua, tem um tango que eu fiz meio tipo Piazzolla, que eu amo Piazzolla, uma coisa assim, um tema meio tabu, eu canto para a minha morte, sabe? O Canto para a minha morte é um tango assim, ele é pesado, sabe? Ou vão me odiar muito, ou vão me amar muito por ter mexido nisso, você tá entendendo? E eu também vou reclamar, porque tanta gente latino-americana reclamando, eu também entrando em reclamar, porque já passou tanto janeiro, sabe? Tanto janeiro já passou e nós continuamos reclamando a mesma coisa, eu também resolvi reclamar nessa música. E tem outro chamado meu amigo Pedro, aquele amigo que você conhece, de gravata, que tá num banco, começa, rapaz, quanto tempo eu não te vejo, sabe? Você começa a dar aqueles conselhos, sabe? Eu peço a ele, deixa eu viver minha loucura, porque minha loucura, a loucura controlada é a loucura segura. E tem uma música chamada Dos Números, que é um chachado, é um LP todo variado, você tá entendendo? Como LP, eu não sou um cantor de rock, eu gosto muito de rock como hobby, eu quero frisar isso pra você, mas eu não sou um cantor de rock, eu gosto muito da música nordestina, gosto de música russa, polonesa, sabe, eu estou aberto a todos os tipos de música, agora rock para um cantor, é aquele negócio de música. É meia-noite, porque meia-noite é uma hora boa de rock, né? Pra rock. É uma hora maldita, é hora do diabo que for. Bendita, né? Bendita e maldita, bom, são coisas do mesmo polo. Mas no começo meia-noite. Ah, sim. Existe uma espécie de Moraes Moreira. Toda vez que eu me lembro da Bahia, eu me lembro assim, né? A Bahia tem o ranço de falar assim, musicalmente, né? O passarinho bonitinho, é lindo, né? A Bahia é linda. E saiu do meu ninho pra me visitar. O passarinho vai enche o saco, bicho. Abre a janela. Bicho, tá doido, bicho. A gente tem muito mais o que fazer. Muito mais do que fazer. Que experimentar. E que experimentar, que tentar, de tudo. É o que você está fazendo aqui, enchendo meu saco agora. É isso mesmo. Nasci 10 mil anos atrás daquele LP, né? Gosto muito daquele LP. Tem umas coisas bonitas. Ave Maria da Rua.
É muito bonita. Eu queria fazer um LP só com essas músicas de que as pessoas não sacam que eu faço. Meu outro lado, a maçã. Que foi um negócio difícil de assumir a maçã, bicho. Assumir aquilo que eu fiz, a maçã. Você conhece a maçã? Não, canta aí. Que o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. Eu não conheço também, não. Sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? Né? Mulher, eu tô deixando para toda mulher de todos os homens, a grande mãe, né? A lua, a noite. A buceta universal, A né? buceta do universo. Mas foi difícil pra mim engolir, eu ciumento pra caralho, bicho, assumindo essas coisas. Eu digo, o que é que eu tô fazendo aqui na onda? Na onda do intelectualismo, agora, né? Na onda... disco assim, aquele Metrô 6743 era uma espécie de melhor esse disco, bicho, esse disco é um barato. Eu gosto, eu curto, é o meu disco mais simpático. Esse Metrô 67... Sabe aquele simpático? Aquele disco que é mais simpático, eu diria, jornal preto e branco, tudo preto e branco, uma viagem. Inédita, né? E aquele, metrô do cacete. A vinagrete na época da repressão, né? Eu queria matar quem pensasse. Que pensou, dançou. Mas né? a letra era antiga ou você fez na... Não, fiz na hora, na época. Tinha um cara do outro lado da rua, né? Que sacava todos os seus pensamentos, seus movimentos. Não é um cara do outro lado da rua. Né? Não, a parte do jantar, assim, Olha, eu fiz um videoclipe. Eu escrevi isso, porra, eu gastei $8.000 para ir para os Estados Unidos para fazer uma pesquisa em preto e branco de Hitchcock. Sobre essa história. Você soube dessa história? Não deixaram fazer o metrô. A TV Globo, bicho. Fizeram fazer no metrô, Aí botaram no metrô, né? 4 horas da tarde, eu saí de São Paulo, fui pro Rio de Janeiro. Tinham parado o metrô, né? Aí tinha libélulas, bicho, da TV Globo, libélulas. Uma opção de moças. Cheio de... É bem o estilo que eles gostam, né? Aquelas coisas, né? Ladies and gentlemen, aquelas gatonas. Aí eu comecei... As garotas do Fantástico toda lá. Toda lá. E eu lá e botaram uma cama no metrô. Pra que a cama? O metrô não tinha nada com o meu script que eu tinha feito. Você macho baiano, perguntando pra que a cama com as libélulas ali, bicho? Você não soube logo que era... Não, eu pisei na cama, subi na cama e deixaram pro outro dia, mas não era pra deixar pro outro dia, tesouraram mesmo, né? Não, acabou a ação livre. É o seguinte, eu tive, o ano passado eu estive em Nova York, conversando com, tive 3 horas de relógio conversando com o Mr. Robinson, que é o dono da Intersong. Intersong, vocês conhecem a editora, né? Intersong, negócio de edição de música, né? Ele é o gerente geral do mundo inteiro, né? O Mr. Robinson. Então eu estive mostrando guitarra em inglês para ele, foi feita num inglês arcaico, né? Shakespeariano. Foi muito, muito bem feito, assim. Eu fiz com toda a cuidade, né? Certo, um nível estético, assim, uma coisa da linguagem. Da linguagem mesmo. A elevação da palavra e tudo. E mostrei para ele lá, ele mostrou pro Neil Diamond. E o Neil Diamond, no ano passado, gostou da música, mas queria parceria, né? Aí eu botei pé firme, né? Aí eu quase perdi a música, né? Aí minha esposa falou que achava que eu devia deixar, porque isso seria uma abertura para... exato. Essa música foi em 1960, eu acho que 69, quando o Caetano saiu foi convidado a se retirar do país também, para a Inglaterra. Ele gravou na Bahia isso, de violão. Ele deixou para o maestro Rogério Duprat fazer os ensinamentos aqui em São Paulo, né? E gravou o Cambalache em espanhol, que era a língua desafiante na época, né? Não podia se gravar em espanhol, porque era a língua do Fidel Castro. Na época do gás era tudo assim. Então, eu fiz a versão eu fiquei satisfeito com o resultado, né, do Cambalache. E Henrique Santos Discépolo, é um prazer estar com ele aqui. Estou vendo aqui Henrique Santos Discépolo, versão de Raul Seixas. O Henrique Santos Discépolo viveu na época do Perón e, ao terminar a música Cambalache, ele deu um tiro na cabeça. E se matou, né?
porque é uma música muito revolucionária, uma música universalista, né? Uma música que fala em política universal, que o mundo foi será uma porcaria, eu já sei, em 510, em 2000 também. Eu me alegro muito de você colocar dessa maneira, que já é um clássico, porque eu levei, acho que, sei lá, 30 LPs para fazer um blues. E eu não queria fazer um blues qualquer, eu queria fazer um blues mesmo. E saiu sem querer quando eu estava internado numa clínica. Porque blues, você sabe, blues quer dizer tristeza. Blues é cantado a letra de música num clima que você não tem que inventar, você tem que estar vivendo aquele momento. É um estado, né? É um estado de espírito, né? Isso. O blues. Então eu estava me sentindo terrível, né? Minha esposa estava em casa cuidando das crianças, eu estava sozinho na clínica, tomando meu café, só pensando em fumar um cigarro. Eu tomava um café pensando em fumar um cigarro. Quando o cigarro estava pela metade, na sequência. Eu já me frustrava, né? Porque depois do cigarro, e depois do cigarro? Outro café. Outro café. Então, ficou aquela coisa repetitiva em quadras do blues, né? Estou sentado na minha cama, tomando meu café pra fumar. Em 4x4. E ficou gostoso o negócio, né? E ficou canceriano sem lá, porque eu sou de câncer, eu sou muito caseiro e estava com saudade de casa. Eu acho que o blues só pode ser processado assim, num momento assim. Aí minha esposa telefonou, ela estava num borracheiro fazendo o pneu do carro, e eu mostrei por telefone a ela, da clínica para o borracheiro. Aí chorou no borracheiro. Lobo é uma alusão que eu faço, é uma garota de uma geração de, vamos dizer, 10 anos mais jovem do que a nossa. Eu sou a geração do rock and roll, ela seria da geração hippie. E mas Loba tem o sentido assim que eu falei. É uma coisa. Índole de lobo libidinoso, né? Cruz de Souza perde aqui, né? De palavras, né? A gente tem nossas preferências, tem sim. Tem um LP, tem dois. Eu gosto muito do Kiki Rabandolo, que foi o primeiro. E gosto de um que chama-se Noveon. Ah, sei. Noveon. Foi um dos primeiros também que você fez, né? Foi o terceiro. O terceiro LP, né? Terceiro LP. Foi mais de sucesso. Né? Aqui, realmente, concernente a dinheiro, foi o Guita, né? O Guita, né? Que te deu muito. O disco de ouro. Vendeu quantos discos o Guita? O Guita, eu não tenho ideia, não. Vendeu muito mesmo. Vendeu muito. Mas Ouro de Tolo tá em uma das músicas que eu gosto. Gosto muito de Ouro de Tolo. Principalmente a música título, Mata Virgem, que eu gosto muito. Eles gostaram desse rompimento com aquela coisa dura que você fazia anteriormente. Que eu fazia, mais negra. Gostaram do rompimento com aquela frequência. Sei. Que ele dava com aqueles temas históricos. E ficou uma coisa ao meu gosto, saiu ao meu gosto, porque eu pude me desprender e abrir novos caminhos para fazer outras coisas, mas isso é uma coisa mais elástica, né? Para não ficar tão preso. Ou todo mundo explica. É um tipo jazz, isso é mais aquele jazz de 50. Exato. É uma miscelâneazinha. Essa música ficou muito tempo na censura e teimei. Ainda até que insistiu, entrou, né? Entrou. Eu coloquei aí. Não, eu me interesso muito por filosofia, sempre me interessei. Eu sempre estudei filosofia, psicologia e esse campo histórico, bíblico, me apaixona muito. E fazendo um estudo sobre isso, eu estava vendo da possibilidade de Jesus não ter, de Jesus não ter sido traído por Judas, você está entendendo? Sim. Então fiz essa música, baseado que eles eram amigos mesmo, irmãos, e houve essa combinação por parte de um dos dois em prol da campanha, da grande campanha cristã que estava havendo na época que Judas crucificasse Jesus como símbolo, né? E Jesus ter essa coroa
Salvador e a Revolução prosperasse como prosperou até hoje e virou o que nós temos aí, né? Trem, eu coloco o trem como uma imagem assim, de um novo momento que está surgindo, um novo momento assim, um momento que o processo civilizatório chegou a ser um ponto, bateu num teto, a última televisão colorida já foi vendida, não tem mais nada, aí você pergunta e daí? Então, mas sem imposições nenhuma, sem liderança nenhuma, o mundo está mudando realmente, os valores estão mudando. E ninguém pode impedir isso. Quer dizer que é a hora do trem passar, a música que você fez com o Paulo Coelho? Eu fiz com o Paulo Coelho, a hora do trem passar é a hora que, por exemplo, você está casado com a pessoa, está amando a pessoa, você está com a garota, sabe? Mas há uma modificação da coisa. A modificação da coisa, ela não entende você, ela não te entende. Então, eu fiz essa música baseado nesse tema, você está entendendo? E ela fala justamente disso, que é a hora, o momento que eu disse assim, goodbye. Foi o primeiro disco que eu gravei, mas onde todo tem uma coisa engraçada, que é uma mistura de um rock and roll com uma salada, com um pouquinho de Bob Dylan no meio, sabe? Quando houve uma letra tão grande, a letra homérica, e eu tive que fazer a música rápida. E eu queria, um sonho que eu tinha, Blota, contar a história do rock and roll desde os primórdios, contar assim, as influências, de onde a origem, por exemplo, que eu sou um grande colecionador de rock. Erasmo Carlos é páreo duro comigo, e John Lennon, que eu conheci uma vez em Nova York, também tem uma coleção infinita assim, de rock, pesquisador. Então, eu mostrei nesse show assim, a origem do blues, por exemplo, quando o blues, que naquele tempo era o blues dos negros americanos, se transformou pela primeira vez em rock and roll, e ninguém conhece essa pessoa que chama-se maravilhosa, um preto chamado Arthur Big Boy Crudup. Big Boy, inclusive, foi o nome que levou aquele disc jockey, né? Pois é, ele tirou do Big Boy Crudup. E a música, em 1941, foi gravada, o primeiro rock and roll. Eu sempre tive problema de censura. Sempre? Até hoje. Eu tenho 11 músicas censuradas, né? Que eu não consegui tirar da censura. Que até hoje é a mesma coisa. Hoje continua censurado? Continua censurado. Eles olham minha obra de cima para baixo, sacodem para ver se sai alguma coisa. O conteúdo de Mata Virgem é a descrição de uma garota do interior, falada de forma poética. Música bucólica. Não, eu nunca fiz música de protesto. Não dizem que faço, mas a minha opinião é negativa. Mas é uma reação muito boa, porque uma reação negativa ou positiva não existe. Hoje em dia não existe mais distinção entre materialismo e espiritualismo, assim como não existe uma reação negativa ou positiva. Toda reação é reação. O motivo, eles reagem. Ao meu show, você tá entendendo? Quando eu falo uma coisa, há uma reação. Há uma coisa que eles podem me ferir, eu firo eles, entendeu? Porque é uma coisa de gente. Quando a gente quer ser muito amigo, a gente tem que ser inimigo. Para ser belos amigos, nós temos que ser belos inimigos. Porque nós somos únicos, a natureza não fez nada igual. Amor e ódio é a mesma coisa. A arte é o espelho social de uma época, certo? A arte é o espelho social de uma época. O que um cantor faz, ele reflete o momento social que ele está vivendo. Se é um momento de plim, se é um momento de plan, ele está plim, certo? Se não está plan, ele plan, você está entendendo? Então, ele projeta aquele momento. Então, tudo que ele vomita, sabe? Não é vomitar no sentido... vomitar bonito, sabe? Vomitar surrealista, bem daliniano, Salvador Dalí, aquele vomitar... Então, essa coisa que ele fala, ele projeta o espelho social de uma época, que é um momento social que nós estamos vivendo. Então, sei lá, rapaz, eu acho que todo mundo está vivendo numa época, todo mundo é importante. Eu não vou citar nome, mas todo mundo que está tocando no rádio é importante, porque cada um está espelhando uma época e está dizendo o que está vivendo para determinado grupo de pessoas que estão aceitando aquilo que ele está dizendo, senão ele não estaria ali. Não tem meio termo. Ou sim ou não. Sucesso é tua prova. No Brasil a gente viaja sem passaporte em vários países, né? Isso. O Brasil é um continente. Por que o continente? Não, ele tá dizendo. Eu falei que eles vieram sem passaporte. Tem muito país dentro. País Piauí é completamente... Que país coisa nenhuma, bicho. Eu não acho, não. Não tem país coisa nenhuma. Que é terra de viagem sem passaporte, nada, bicho.
Você viaja com passaporte a cada lugar que você chega na sua vida. Está tudo controlado. Muita paz, muito amor para toda a humanidade. Uma humanidade que vem clamando por isso durante séculos, desde os primórdios do tempo. E a gente continua ali, firme, lutando, ganhando aos poucos, plantando sementes, que essa semente desabrocha em ervas que vai alimentar um homem como eu, como você. E a coisa se processa assim. Toda essa junção de medidas, de atitudes, de força, de luta, de coisas de gênios brilhantes, de coração, que essa junção toda, cada vez mais, elas se juntam e ficam um total, ficam um todo. E eu acho que esse todo vem contribuindo cada vez mais, apesar da mentira do sistema, que continua camuflando as coisas, mas isso está se tornando cada vez mais forte em matéria de sociedades alternativas no mundo. Há um inconformismo, digo, vigente, tangível e palpável, solto no ar. Porque o homem não se conforma e nem nunca vai se conformar com esse estabelecimento medíocre, falso, de valores e de verdades absolutas, a qual nós não acreditamos nisso. Nós somos crianças que estamos começando e crianças perigosas. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu saí da Bahia em 67, eu vim com aquele idealismo todo, né? Eu vim lançar um tratado de metafísica chamado Verbaloide, que é assim, uma visão do ser humano olhado por uma entidade de outro planeta, certo? Quer dizer, é a maneira que eu coloquei a coisa, onde se usa o verbo ser, eu sou, nós somos, né? A gente sempre usa aquela maneira de pensar, o ser humano o existir, né? O existir. Ele é. Existe verbo, claro. Tá entendendo? Existe verbo. Então, em outros planetas pode não existir verbos, sabe? Em outra entidade pode não existir verbo, em outra dimensão pode não existir verbos. Mas o livro fala justamente sobre uma visão crítica assim, do ser humano como verbo. E essa coisa, por exemplo, Sociedade Alternativa, Trem das Sete, Gita, essas músicas, são músicas feitas assim com amor, com corpo e alma. Eu não canto música de ninguém, sabe? Porque a natureza não fez ninguém igual. Todo mundo é diferente. Então, eu acredito no novo, nesse momento novo, sabe? O novo com N maiúsculo, sabe? Exato. Agora, só quem pode ver o novo é quem tem olho novo. Quem não tem olho novo vai ver sempre o novo com o velho. Rock and roll pra mim é um comportamento, não é uma música. Rock and roll pra mim é um comportamento. Assim, foi uma maneira de dizer ao meu pai que existia um lugar para o jovem. Quer dizer, antigamente não existia música para o jovem, para a juventude, certo? Sim. E o rock veio como um comportamento, porque a arte é o espelho social de uma época, né? Ela espelha exatamente uma época. A arte é o espelho social de uma época em qualquer momento, tá entendendo? E o rock para mim foi uma libertinagem, sabe? Foi uma liberação. Eu me encontrei com aquilo, eu botava a gola pra cima, botava brilhantina, topete no cabelo, na Bahia chama pimpão. Certo? Aí eu disse, naquela época era moda bater nos velhos, né? Eu, olha, ontem eu bati no meu pai, deu um murro na cara dele, aí batia a palma. Mas não era nada disso, era apenas um princípio de uma canalização de um processo social que estava existindo. Quer dizer, Elvis Presley foi para mim uma coisa muito importante. Os Beatles foi uma outra era, quer dizer, uma era social, continuando dizendo que a arte é o espelho social de uma época. Não existe arte. Os Beatles apenas aconteceram ser os representantes de uma época, de um momento que já estava existindo, uns valores que já estavam existindo. Eles apenas foram os primeiros. Os precursores. Os precursores, mas já existia gente de cabelo grande, já existia os Beatles em cada alma humana. Existiam os Beatles. Eu vim me formar em filosofia aqui quando eu saí da Bahia do Rio de Janeiro e acabei cantando. Mas eu vim lançar com o propósito de lançar um livro
chama-se O Verbaloide, falando sobre nossas cabecinhas. Confundiram a matéria política com a matéria filosofia em si. Eu fazia apenas, sou um simples professor de filosofia. Você não tem intenção nenhuma? Não, porque eu me não ser candidato? Ah, sim, naquela época eu estava zangado. Pois é. Como foi? Naquela época meu pai e minha mãe disseram que não, que era melhor não me meter nisso não. Aí eu tive que obedecer a quem mais se pode obedecer nesse país. Tchau. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de Guataíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá.